Estamos ferrados. A carga tributária em 2024 bateu o recorde histórico dos últimos 20 anos e essa notícia é fresquinha. Você não vai acreditar ainda no número de vezes que o governo Lula aumentou os impostos. E agora sim ele pode dizer, né? Nunca antes na história desse país. Afinal, o governo Lula está tirando dinheiro do seu bolso como nunca antes. Mas o que o governo está dando em troca, hein? Você vai se assustar ao saber que, mesmo com os impostos mais altos da história, o governo está para quebrar. É uma espécie aí de padrão Correios de competência na gestão. Vamos então aqui direto ao ponto e vamos começar pela causa de tudo isso. O governo Lula está gastando adoidado, gastando como se não houvesse amanhã, gastando muito mais do que podia. O que acontece quando você gasta muito na sua casa? Olha, ou você aumenta a sua fonte de renda, ou você se endivida, ou então os dois. E o governo está fazendo as duas coisas. Olha aqui comigo, ó. A dívida pública do Brasil ultrapassa 78% do PIB e pode chegar em 2026 a 83%. Para tentar arrecadar mais dinheiro da população, para aumentar também a fonte de renda, o governo Lula e o Tachad, eles já aumentaram impostos 27 vezes em 3 anos. Gente, isso é recorde, né? Nunca antes na história do país, olha, ele conseguiu algo que ninguém conseguiu. E esse tanto de aumento, ele fez com que a carga tributária do Brasil atingisse o maior nível de 2 décadas. Vejam aqui comigo, ó, gente. Esse gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês mostra aí a carga tributária brasileira avançando para 32,2% do PIB em 2024. Um aumento de 2 pontos percentuais frente a 2023, quando era de 30,2% do PIB. Mas aí vocês poderiam até dizer assim, Deltan, mas também teve aumento de imposto dos estados, dos municípios, a culpa é deles. Negativo, não. Gente, para vocês entenderem o papel do governo Lula, deixa eu mostrar aqui para vocês uma informação muito interessante. Olha aí, ó. A carga tributária dos estados, ela subiu de 2023 para 2024, 8% do PIB para 8,46% do PIB, ou seja, subiu aí 0,45%. A carga dos municípios aumentou de 2,31% do PIB para 2,44%, ou seja, 0,13%. Já o aumento na União, governo Lula, foi de 19,9% do PIB para 21,3% do PIB, ou seja, 1,4%, muito mais do que estados e municípios. Deltan, é porque tudo isso é imposto sobre rico. É claro que não. Quem mais paga imposto é o pobre, porque o maior peso da carga tributária está no consumo, no mercado, nas compras. Só isso dá 40% da arrecadação total. Tá, mas qual que é a consequência dessa gastança sobre o endividamento? A conta não fecha. É que nem aconteceu com os Correios que estão indo à falência. O governo está quebrado. Existe uma bomba fiscal, ou seja, o governo gasta tanto, mas tanto, que não vai ter dinheiro para pagar nada, para pagar a conta. O governo já fala de falta de dinheiro para 2027. Veja aqui como que o próprio governo indicou isso no projeto de lei de diretrizes orçamentárias. As projeções apresentadas pelo próprio governo indicam que as despesas não obrigatórias, usadas para investimentos e financiamentos da máquina pública, alcançam a cifra de 208 bilhões no ano que vem, mas caem para 122 bilhões em 2027. Ou seja, o dinheiro que você tem para usar para essas coisas vai diminuir drasticamente, quase pela metade. Um valor insuficiente para manter os serviços públicos funcionando. Você está entendendo a loucura? Não vai ter dinheiro suficiente para a saúde, para a infraestrutura, para muita coisa essencial. Inclusive, isso pode gerar uma paralisia de serviços públicos, que aconteceria de uma forma muito perceptível. Vamos ver o que diz uma reportagem aqui da Veja sobre o tema, que ilustra tudo o que a gente está falando aqui. Dá uma olhadinha aí. O aumento das despesas obrigatórias com saúde, educação e previdência social, entre outras, vai ocupar todo o orçamento da União e não vai restar dinheiro para manter muitos serviços públicos em pleno funcionamento. Assim, em menos de 2 anos, a máquina federal pode literalmente parar. O apagão, porém, não virá como uma interrupção abrupta das atividades, e sim com uma gradual desativação dos serviços prestados à população. Essa má administração, ela afeta tanto os serviços públicos, gente, mas tanto que as estatais já começaram a desativar parte desses serviços. Veja aqui um exemplo aqui bem grave. A medida mais grave foi a suspensão do monitoramento da qualidade dos combustíveis, cujo objetivo é combater a venda de produtos adulterados. Então você já vai ter a consequência disso no seu carro, que pode pifar, porque a União não está mais fiscalizando a qualidade dos combustíveis. Mas se a gente está pagando tudo o que eu mostrei de imposto, a maior carga da história, e o governo ainda está cortando os serviços públicos, para onde está indo todo o dinheiro? Você está satisfeito aí com os serviços públicos? Como que está a fila do INSS? Como estão as rodovias? Como estão os serviços, saúde, educação? Você está colocando teu filho em escola pública ou tem que fazer esforço e colocar na escola privada? Segurança, tá tudo bem? Gente, a devolução desses impostos para os brasileiros na forma de serviços está entre os piores do mundo. Dá uma olhadinha aqui nessa reportagem aqui que fala a real. Instituto Brasileiro de Planejamento e de Tributação realiza um cálculo a fim de encontrar o que eles chamam de Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade. A equação inclui carga tributária, PIB e IDH. Entre os 30 países analisados, o Brasil ficou em último lugar em devolver o imposto para a pessoa na forma de serviço público. E para fechar, olha o nosso prêmio de fim de ano.
Foi recém-divulgado que o Brasil entrou para o ranking dos 10 principais países em termos de insegurança pública. Entre os 10 mais perigosos do mundo. Isso aqui aconteceu agora. Matéria do dia 12 de dezembro. 3 dias atrás foi divulgado. Nós temos os impostos da Noruega, da Suécia e os serviços da pior qualidade possível. A gente sempre fala dos abusos do STF e do governo Lula, mas esse aqui também não pode ficar de fora. Essa perda gradual de serviço público, de vida, de saúde, de bem-estar, de educação, de segurança, causada pela incompetência, pela má gestão, pelo desvio e pelo desserviço. Me conta aí a sua opinião nos comentários.